Tudo bem, Jô? Bom dia, Marcelo, bom dia. Bien? Então, muito bem, gente, para os corajosos, podem ter 3 ou 4 gatos pingados, mas não importa, né? É nós. E para os palmeirenses, viva Palmeiras. Você não é. Você não é falar que você era o santista que perdeu, né? São Paulo, tá difícil, hein? Tá bom. Não, mas você tem que virar palmeirense, ó. Nós estamos ganhando a Recopa, a Copa do Supercopa. Estamos abafando. Esse ano vai ser bom. Meu marido até está querendo ser Avance, é isso? Avance, sócio Avance, só para poder comprar. Então vamos lá. Posso começar, Isaac? Tendo 3 ou 4, vou começar, tá? Vamos, então. Bom dia. Quer dizer, não sei se é tarde. Iniciar a EBD desta semana, né? Eu vou começar com uma oração. Pai, o Senhor é o cabeça da igreja e cabeça da Igreja Vida Nova. Vamos começar um ciclo de pensar sobre o que o cabeça quer do seu corpo. Ser conosco hoje, ser nessa discussão que teremos hoje, ser com cada um presente e aqueles que um dia haverão de assistir essa aula. Oro e agradeço por essa oportunidade de poder falar sobre a tua casa e como o Senhor almeja uma igreja nos dias de hoje. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Gente, então só para explicar o que acontece com o nosso planejamento. Eu sei que formalmente a igreja sempre começa o nosso ano de planejamento após a Assembleia. A Assembleia na Igreja Presbiteriana é a coisa mais importante. O que significa? Na Igreja Presbiteriana, quem manda é o membro, certo? O membro é o órgão maior que essa igreja tem. Ela vai ter, então, a Assembleia. Nossa igreja deste ano vai ser em março. E a partir de março, deliberado todas as coisas, o nosso ano letivo começa de fato em março. Mas a igreja tem um plano para 3 anos. Então, a palavra que nós temos é santidade. Ano passado, trabalhamos nas nossas EBDs, nas palestras sobre santidade. E teve um livro que eu acho que muitos curtiram bastante, que o Isaac escolheu, que foi o Richard Foster, que é a celebração da disciplina. Vimos várias coisas para a nossa santidade. E nós também tivemos o livro do Peter Scarizzo, acho que é isso, né? Que falamos sobre as nossas emoções. Então, eu acho que foi uma coisa de nos trazer para dentro. Mas, depois que nós começamos a buscar a santidade individual, nós temos que trazer a santidade, e essa santidade tem que ser posta em ação aonde? Aonde a gente está. E nós convivemos na igreja. O propósito depois, se nós conseguirmos trazer essa santidade da igreja, é fazer com que haja uma ação. E esta ação significa colocar esta santidade para a comunidade, mas não eu, comunidade. Eu dentro da igreja, a igreja dentro da nossa comunidade. Vocês já tentaram entender a palavra comunidade? Vem da palavra comum, significa todos numa unidade. E a palavra mais difícil para a gente é trazer a igreja na comunidade, que é ao nosso redor. Como transformar estas coisas ao nosso redor, nessa igreja, na nossa igreja está dentro dessa comunidade ou comunidade. E para isso, nós temos que ser uma igreja relevante, que é a visão da igreja. Eu acho que a gente tem que sempre falar de novo qual a função da igreja. É ser uma igreja relevante. Somente nós, sendo um cristão santificado, relevante, vivendo numa igreja santificada, que tem uma relevância, aí nós podemos trabalhar
na nossa comunidade. E qual vai ser essa comunidade? Pode ser a nossa comunidade no sentido da palavra hoje, pública, ao nosso redor. Pode ser a igreja Taiwan tem um alvo agora de tentar resgatar os taiwaneses. Então, eles voltaram ao culto só em taiwanês, não tem mais em mandarim, porque eles descobriram que apenas 6% da população taiwanesa no Brasil está na igreja. E se nós não alcançarmos a comunidade taiwanesa, quem vai alcançar? O japonês? O brasileiro? Entendeu? Então, às vezes, a comunidade é a nossa cultura. E, às vezes, a nossa comunidade, eu ouvi uma vez uma pregação super bonita de um pastor luterano que chegou, um pessoal, que é aquele povo que foi perseguido lá na Indonésia. E o alvo deles viraram os indonésios, dentro daquela sociedade americana que eles estavam. E eu acho que a gente depois tem que definir, e evidentemente, comunidade é o nosso próximo. E esse próximo pode ser nosso vizinho de nossa casa. Então, diante dessa proposta, nós vamos ter 2 meses de reflexão sobre as igrejas de Apocalipse. E por quê? Porque as igrejas de Apocalipse começam com uma pergunta. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Hoje vai ter poucos slides. Eu vou começa com uma pergunta para nós. Então, desses poucos slides, eu vou fazer a primeira pergunta. E vamos ler juntos, é Apocalipse 1, 9 a 20. É muito pouco, mas eu quero fazer uma pergunta. Quem está escrevendo esta carta de Apocalipse? Podemos dizer João, né? Mas sabe quem está escrevendo essa carta no fundo? Vamos ler juntos? Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai falar, né? Então ele fala, eu, João. Sim, ele escreveu a carta. Vós, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseguição, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês? Escreve e manda às 7 igrejas. As 7 são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Tiatira, deixa eu ver, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, no fundo, quem está escrevendo essa carta? Muito bem, é Cristo. Ele falou, escreve o que vês. Então, a primeira coisa que nós vamos extrair desse livro de Apocalipse, que é Cristo, e não João, que está falando para as 7 igrejas de Apocalipse. Essa é a primeira lição. E é interessante aqui, que nós estamos vendo que, quando João volta para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. E a gente sabe que essa expressão quer dizer Jesus Cristo, né? Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, todos os indícios de quem aparece a João era a própria pessoa de Jesus Cristo. A gente chama isso de cristofania. Um pouco de teologia para vocês. Tá? Quando a gente fala teofania, que é a figura porque quando ele toca, ele torna um corpo, ele se torna uma figura que tem carne, ou seja, alguma presença física. Então, isso é uma aparição, nós chamamos de fânica, ou seja, teofanos é quando é o Deus que encarna, certo?
encarna, entre aspas, ou aparece na forma de um ser humano. Quando Cristo, ele começa a ter coisas que a gente consegue ver, cabelo, tal, e toca na pessoa, esta é uma cristofania, tá bom? Então, só para vocês aprenderem termos técnicos quando a gente fala isso. E aquele, não temas, eu sou o primeiro e o último, mas aqui nesse caso, por que não é cristofania? Um pouco de teologia para vocês. Porque ele aparece ao João, sim, mas porque aqui já é o corpo ressuscitado, tá bom? Então, antes da ressurreição, a gente chama de teofania, cristofania. Quando é Cristo veio antes, entende? Então, quando Jacó, alguns acreditam que o anjo do Jaboque era próprio Deus. Por isso que ele fere, tá? Isso tem muitas controvérsias. Até o próprio Josué, alguns acham que é cristofania, mas eu não vou entrar em detalhe, tá bom? Mas é só para você saber o nome. Mas aqui já é o corpo ressurreto, glorioso. Então, já não é mais... Não deixa de ser uma fania, mas é o corpo ressurreto. E aí ele cai aos seus pés como morto, ele coloca a mão, toca, né? E aí ele fala, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, certo? E que as que são e o que há de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu não vou entrar em discussão sobre os anjos, os 7 anjos, que isso não é escopo. A gente tem coisa mais importante hoje do que ficar discutindo o sexo dos anjos. É legal, mas não é hoje, tá bom? Mas o que Cristo, a primeira pergunta que eu falei, quem escreveu a carta, eu sei que foi João, mas quem revelou foi Cristo. Então, no fundo, quem está escrevendo é a própria pessoa de Cristo. Porque João transcreve aquilo que ele vê, certo? Muito bem. Então, Cristo está fazendo uma pergunta para nós hoje. Primeira pergunta, qual é a relevância de estudar as igrejas de Apocalipse? Quer veja, é uma carta que Jesus mandou para as igrejas. Era para a igreja o quê? Estudar de uma certa forma, aprender com essa carta, ser alertado por essa carta, certo? Ok, então qual é a relevância de estudar as igrejas de Apocalipse? Como estas igrejas podem nos ajudar a se tornar igrejas relevantes nos dias de hoje? Esta é a resposta que eu quero para esse ciclo de 7 igrejas. Nunca esqueçam qual é a relevância, porque esta relevância vai fazer a gente entender como a igreja da época de João pode nos ensinar. Porque sabe por quê? Não é João que está nos ensinando. Qualquer ensinamento vai embora. Você já ouviu a igreja da sarça ardente? Nunca ouvi. Pode ter. Tá? Você já viu a igreja do Jacó ou de Israel? As pessoas podem te ensinar. A igreja do Isaac ou do Ezequiel, vocês já ouviram? Não, porque são pessoas que viveram, pessoas como nós. Mas toda vez que nós temos a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja onde Deus tem algo a nos ensinar, essa igreja sobrevive. Então, por isso que vão ter muitas, ora a Deus, né, que são igrejas que vão e vão embora, porque elas baseiam nas palavras dos homens. As igrejas que são relevantes, não a igreja de Moisés, a igreja de Jacó, a igreja dos pais da fé de Davi. A igreja que persiste é a igreja de Cristo. A igreja onde o Espírito Santo trabalha, a igreja de Deus. Então, esta é a nossa missão, hoje. Hoje, vocês falam, tá bom. Hoje, nós vamos fazer uma dinâmica diferente. E aí, eu quero que vocês vejam uma coisa, olha que legal. Quando Deus escreve essas cartas, quando João escreve essas cartas, como foi feita? Tá bom.
Isaac, eu tenho algo para falar com você. Vem lá na casinha do cachorro, vamos conversar lá escondidinho. Foi isso? Não. Eu cheguei e falei, Isaac, você perdeu seu primeiro amor. Puxa, Isaac, na presença de todos. Eu cheguei para o Léo e falei, Léo, como é que você deixa que a Jezabel esteja na sua igreja? Sabe, gente, a gente tem que parar de ficar assim, ai, vai falar de mim. Não, quando Jesus escreve essas cartas eram chamadas cartas circulares. Ele ia para N, passava pela Suzy, e até lá, é Tom, né? Acho que é isso. Aí, se desculpa que o meu Alzheimer está progressivo. Tinha um casal, já esqueci o nome de vocês, mas eu sei quem vocês são. E assim vai, chega, vai até Lerui, tá certo? E volta na Gabi. As cartas eram circulares. A roupa suja, lavada, não era roupa suja. Se Jesus teve intenção de falar, olha aqui, Jô, olha o que você fez. Jesus não teve essa intenção. Então, muitas vezes a gente olha essa carta e fala, nossa, que briga, nossa. Que a repreensão, quando ela é feita com amor, ela nos traz um aprendizado profundo. Essa coisa de velho, falar agora eu sou velha, falo o que eu quero, é falta de amor. Porque falar o que quer sem amor é desabafo, é agressividade. Mas quando Cristo fala com amor, é para que você não aprenda com o erro do Isaac, porque nós somos irmãos em Cristo. Então, se a igreja, e eu fico triste isso, quando a Igreja Universal do Reino de Deus faz besteira, me entristece. Porque eu sei que tem irmãos em Cristo lá dentro. Me afeta. Então, quando Cristo fala para Éfeso que ele perdeu o primeiro amor, mas ele fala isso em público, eu fico triste pela igreja de Éfeso. E a nossa missão não é, olha só, tá vendo? Eu não vou fazer igual, não, você faz igual. No fundo, se Cristo escreve as cartas em aberto, é porque de alguma intensidade. A Gabi também perdeu o primeiro amor. Então não ria, né? Do um fica rindo porque o outro, né? O que é tartaruga ri que jabuti não tem rabo, não é isso? Essa é a brincadeira? Não fica rindo, porque é essa a expressão. E antes eu não entendia isso. Eu falava, olha só a igreja de Éfeso. Não. Éfeso tinha uma grande coisa. Ele era contra os nicolaítas. Eles tinham qualidades. Gente, ninguém pode ser odioso, tão odioso, porque senão ele é banido da sociedade. Todo mundo tem um lado que é ruim, mas todo mundo também tem um lado bom dentro dessas igrejas. Então vamos aprender com elas. Ok? Infelizmente, teve uma igreja que não teve nenhum elogio. Certo? Vocês sabem qual foi a igreja que não teve sequer um elogio sequer? Alguém tem ideia? Quem já foi para a Turquia aqui? Muito bem. Joane, qual foi o lugar mais maravilhoso de piscinas que você já viu? Né? Que infelizmente quem não foi antes não vão ver tantas águas, porque eles foram desvirtuadas. É uma das cidades mais bonitas de piscinas que eu já vi. Foi a única. E eu vou então explicar para vocês rapidinho, porque quando vocês forem estudar essas igrejas, eu vou chamar Éfeso de a cidade. Olha só que interessante, se vocês forem ver o mapa, Pátimo, é como se Pátimo, naquela ilha, ele olhasse as 7 igrejas assim de frente, assim, ó. Então, Pátimo, deixa eu ver se tem o pointer. O Pátimo está aqui, ó, e ele está olhando todas as igrejas aqui. Então, eu vou começar com Éfeso. Éfeso seria uma cidade mais cosmopolita que você possa imaginar. O nome dele chama Nova York. Porque Nova York, Éfeso é Nova York. Sabe por quê? Tem um porto, ele é marítimo, todos os navios chegam a Nova York, maravilhoso, tem uma estátua da liberdade, porque era a deusa Artemisa. Tinha um teatro maravilhoso,
onde Paulo quase foi morto, né? Porque a Diana, as deusas de todas as coisas. A cidade de Nova York tinha quase 250 mil pessoas naquela época. E sabe o que tinha em Nova York? Tinha os maiores caras que faziam ouro, era capital comercial do Império Romano. Nova York era um centro pungente. Tinha a terceira maior biblioteca. O teatro de Nova York cabia tanta gente por causa das festas anuais. E você pode chamar de Éfeso, se você quiser. Mas, para mim, é uma Nova York. Tá? Depois, a segunda igreja que ele chama Esmirna. Sabe? Esmirna era riquíssima. Era uma cidade maravilhosa. Ficava aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Tá? Lembre que as cartas eram circulares, tá bom? Por isso que está nessa sequência. Por que que era? Porque era a rota do Império Romano, sabe? As estradas que ligam Nova York até Washington. Ou, se você quiser, pode ser uma outra igreja, um outro lugar. Uma cidade rica, poderosa, foi destruída por um terremoto, mas era uma cidade muito rica. Nós não estamos falando de umas cidadezinhas qualquer aqui. Nós estamos falando de uma cidade como Pérgamo. Quem já foi para a Alemanha aqui? Não precisa levantar a mão. Mas eu conclamo vocês a irem para a Alemanha. E vocês irem no Museu da Alemanha. Porque eles tinham um templo maravilhoso. Esse maravilhoso é o templo de Pérgamo. Os alemães, louco de dar pedra, tiraram pedra por pedra. E é muito lindo quando você vai para esse museu. Ele é pequenininho, os alemães são bem chatinhos. Eles fazem vários museus, você tem que pagar um por um, mas esse vale a pena. Você está lá entrando, e a primeira vez que eu fiz isso foi há uns 15 anos atrás. Quando eu cheguei na Alemanha, eu falei, eu preciso ir nesse museu. E eu não estava esperando, gente. Você entra numa sala enorme. No meio do nada, uma portinha. Você vê uma escadaria e todo o templo de Pérgamo, pedra por pedra, reconstruído naquela sala. Aquele templo não existe mais, porque está na Alemanha. Mas foi a primeira cidade que fez o seu templo em homenagem ao rei Domiciliano, que naquela época estava se chamando de rei. Foi quando começou o culto, de fato, aos reis imperadores romanos. Então, a igreja, imagina Pérgamo com essa riqueza que tem. E sabe por que eles eram muito ricos? Olha que palavra. Vocês ouviram uma palavra chamada pergaminho? Olha que legal, né? Pergaminho. Então, eles começaram a fazer o pergaminho. Foi a partir da cidade de Pérgamo. Então, vamos dizer que Pérgamo talvez fosse uma cidade universitária rica, maravilhosa. Você, com certeza, gostaria de estudar em uma cidade como essa, pungente. Nós podemos colocar para Bolonha, na Itália, se vocês não quiserem, tá bom? Uma cidade cheia de cultos santos, e foi a universidade mais antiga que nós temos em direito. Podemos trocar esse nome em Bolonha. Ou podemos nós chamar para a cidade de Coimbra, que foi uma das universidades mais antigas que tem. Por que não? Cheio de gente intelectual, vida de universitários, rica. Você vê que essas igrejas, se nós transportar essas cidades, assim vai, Tiatira, lembra de Lídia? Lídia não era de Filipos, ela não era de Filipos, ela era dela de Tiatira. Lídia de Tiatira, por quê? Ela era uma vendedora de tecidos. Vocês sabem quantos mil caracóis você precisa para fazer um pouco de púrpura? Trocentos. E aí vocês tinham maiores cidades onde tingiam púrpura, que é o tecido mais caro que tem. Era como açafrão. Vocês sabiam que açafrão de verdade são 200 flores para 1 grama de açafrão? Todo açafrão que vocês comem, na verdade, são tinturas. É a mesma coisa com a púrpura de Tiatira, tá certo?
Imagina que cidade rica, não? E quem for para a Turquia vai saber que essas escavações são todas gregas. Essas cidades eram de cultura grega. Foram todas cidades colonizadas pela cultura grega. Então, quando vocês vão ver essa cidade, é estudar a Grécia e o Império Romano Antigo. É cultura greco-romana. Tá? Veja, e aí não vou terminar assim, vou falar várias, mas, por fim, a Laodiceia, que você já foi para o Pamukkale, né, ou Pamukkale, como vocês quiserem, que é a cidade de Laodiceia, que, como eu acabei de voltar de Água de São Pedro, não é aqui. Ixi. A Laodiceia, que é a cidade de Laodiceia, esta água era muito bacana. Ela vinha das montanhas e descia misturava com os aquedutos romanos, que você desce essas águas e vão para as termas. E sabe como Jesus ele é tão, tão inteligente? Ele chega para você e fala, sabe o que era famoso, Laodiceia? Cadê o Tauê aqui? Era o centro oftalmológico. E eles usavam a água morna. E eles faziam esses banhos, como na água de São Pedro, que você vai fazer aquelas banhos sulfurosas, aquelas águas. E eles curavam, porque eles tinham um colírio especial para as pessoas que tinham problema de olho. E Jesus fala, você está morna, estou a ponto de vomitá-la. Pudesse ser fria, como as águas de Colosso, ou quente, como a outra água. Então, essa cidade pode ser uma cidade de Yellowstone, cheio daquelas águas vulcânicas, rica, cheio de turistas, cheio de coisas. E Jesus fala para essas igrejas, elogios, repreensões, mas lembre-se, com amor. Porque Jesus, quando ele tinha que falar alguma coisa, eu tenho certeza que Jesus não ia chegar para falar, Gabriela, eu soube o que você fez no verão passado, tá certo? Não foi isso. Jesus teria chamado, Gabriela, vamos conversar, desculpa se eu não dar nomes aqui, gente, tá? É só para vocês não dormirem e vocês falarem, pegou ela, não fui eu. Não, usa só ela mesmo, né? Gente, eu brinco, peço desculpas, mas é só um recurso de didática, tá certo? Jesus quis lavar a roupa suja, não. Jesus quis usar, como numa faculdade, você faz um case. E nós discutimos por que a empresa americana faliu e por que a outra está indo bem. E nem sempre, quando a gente estuda esses cases, nós estamos querendo apontar o dedo, nós queremos aprender. E é nesse intuito que agora nós vamos fazer uma dinâmica. O que Jesus diria para a igreja hoje e para a igreja Vida Nova. O que nós vamos fazer dessa dinâmica? Eu vou te dar um papel e nós vamos fazer, eu vou cronometrar, porque quando as primeiras palavras são as mais importantes, vocês vão ter 5 minutos e vocês vão escrever, e eu vou fazer uma pergunta específica, e aí vocês vão escrever. Quem não quiser participar, não tem estresse, tá bom? Mas, se vocês puderem, nós vamos fazer dinâmica. Eu acho que dá para a gente já parar por aqui, sabe por quê a gravação? Porque agora é só uma discussão que vai ser para a Igreja Vida Nova, tá bom? Então, vamos lá.